falando aí sobre saúde, viu? Você conhece alguém que tem alergia a camarão e amendoim? Esses são alguns dos alimentos que são responsáveis por 90% das alergias alimentares. E hoje a gente recebe aqui a alergista Ana Flávia Bernardes de Souza, que vai falar pra gente sobre os principais sintomas aí da alergia e tirar as principais dúvidas. Inclusive, você que tá em casa, tá nos acompanhando, pode mandar a sua dúvida no nosso WhatsApp, hein? Vai aparecer aí na tela o nosso QR Code, ou se preferir, pode salvar o nosso número, que é o 19 3513 0818. Manda a sua dúvida pra gente, que daqui a pouco a gente abre aqui o telão. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada. Pra gente começar, né? Explica pro pessoal de casa, assim, o que é exatamente essa alergia alimentar. Quais são os efeitos, né, no corpo de quem tem? A principal dúvida que as pessoas têm é que, às vezes, as pessoas comem, passam mal. Mas esse passar mal da alergia alimentar, o principal que a gente se apega é a alergia imediata, que é a que pode dar desde o bebezinho até o idoso. E ele pode acontecer a qualquer momento, mesmo que você sempre comeu aquele alimento. Olha só. Então, existe uma predisposição genética e aí esse gene, em algum momento da sua vida, ele vai aparecer e vai acontecer a reação. Os mais comuns que a gente citou, né, leite, ovo, trigo, o amendoim e os frutos do mar, que são os alimentos que vêm mais na idade adulta, eles acontecem assim, você consumiu e aí o sintoma ele vai aparecer dentro de 1 hora no máximo. Então algumas pessoas falam, eu comi, aí no dia seguinte me deu alguma coisa, isso não é mais alergia alimentar. Olha, então é interessante. imediato. A maioria dos sintomas acontecem minutos depois, então não tem como não fazer uma associação. Olha só que curioso, a doutora trouxe aí, né, 2 informações muito importantes pra gente. Uma que significa que não é só quando é bebê que desenvolve aí, ao longo da vida, você pode ter comido tal alimento durante boa parte da sua vida e em algum momento desenvolver. É isso, né, doutora? É isso. São esses alimentos os mais comuns, né? Frutos do mar, amendoim. Por quê? Porque eles são alimentos pouco consumidos. Então a gente não come camarão todo dia, toda semana, como a gente come as outras proteínas. E amendoim ainda é um alimento que entra muito ali no happy hour, tudo, mas não é um alimento de consumo como o arroz, como uma carne, uma proteína. Então esses alimentos, às vezes, com o espaço de tempo que a pessoa dá, ela pode, ali, ela tinha uma tolerância e ela perde essa tolerância. E aí, em algum consumo, ela vai fazer uma reação. O que são essas reações? São muito comuns virem na pele, então coceira, aquelas placas vermelhas elevadas, que são as urticárias, inchaços, tem gente que sente inchar o lábio, inchar o rosto. Pode vir com sintomas respiratórios, então tosse, falta de ar, nasal também, começa a escorrer o nariz, mas assim, imediato. Às vezes acontece da mãe chegar assim, mas quando o meu filho toma leite, ele fica todo encatarrado. Mas isso não é verdade, não é uma alergia ao leite. Olha só. A alergia, ela acontece imediato, então tomou, aconteceu. E é um sintoma, muitas vezes, bem exuberante. Então, é necessário, às vezes, o tratamento ali com antialérgico ou ele pode evoluir. Já a gente fala, então, sobre, né, os tratamentos disponíveis. Você tocou em outro ponto muito interessante, né? Falando aí que, normalmente, a alergia ataca, né, em até 1 hora. É por isso que a gente vê muitos casos, por exemplo, em restaurante. As famílias almoçando, jantando, enfim, come algum alimento ali que foge da rotina. Isso. E pode ter essa reação. É isso que acontece? É isso mesmo. Viagens, isso é um alerta, assim, que às vezes a pessoa não está acostumada com aquele alimento na rotina, e aí vai, sei lá, para a Bahia, vai para uma praia, e aí consome um camarão, alguma coisa que não está no dia a dia. E o interessante é sempre portar, não diria assim, todo mundo tem que ter, mas um antialérgicozinho, porque isso pode pegar a pessoa desprevenida. Eu tenho pacientes que estavam em passeios, em escuna, fazendo alguma coisa longe do acesso ao tratamento e aquilo gerar um desconforto muito importante. Criança passando mal ou adulto passando mal. Então, é bom ali ter uma farmacinha acompanhando para que essas questões não é demonizando os alimentos, mas tem que ter um cuidado. Agora falando aí, eu quero que você explique pra gente, né, sobre a diferença entre a alergia e a intolerância alimentar.
É exatamente por isso que eu friso a questão da temporalidade. Porque o alimento, quando ele entra no organismo, ele pode fazer uma reação mais rápida, que é essa alergia alimentar. A nossa margem ali é de até 2 horas. Alguns alimentos, quando consumidos em menor quantidade, ou uma pessoa que está ali perdendo essa tolerância, pode demorar um pouquinho mais a reagir. Mas muitos alimentos, às vezes acontece o sintoma horas depois e até no dia seguinte. Então, a alergia é imediato e intolerância geralmente vem da digestão do alimento. Então, o mais clássico é a intolerância à lactose. É uma das principais dúvidas que eu tenho no consultório, porque a pessoa fala, eu sou alérgico à lactose. A alergia só é a proteína do alimento. Então, a proteína do leite, por exemplo, caseína, a alfa, a lacto, beta-lacto, elas são proteínas do leite. Agora, no leite tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então, o açúcar ele não vai causar uma alergia. Na hora que ele está sendo digerido, ele pode ser mal digerido por ausência das enzimas de digestão e aí ele gerar desconforto, mais gases, estufamento, pode gerar até diarreia, um desconforto na digestão, mas a alergia ela é sempre a proteína do alimento. Olha que informação interessante, a gente tende aí a confundir as coisas, Confunde né? bastante. Agora responde pra gente, né? Por que alimentos como esse que a gente trouxe aqui, né, na bancada, o leite, os ovos e o amendoim, tá dentro dessa, né, estatística de que são responsáveis por 90% dessas alergias. O que acontece aí com eles? Leite, ovo, trigo, eles são os alimentos que mais afetam alergias nas crianças. Então, a alergia na criança é uma alergia que é por uma certa imaturidade ali do sistema imunológico, quando existe alguma predisposição, por exemplo, pacientes atópicos, pacientes que têm dermatite, asma, eles têm um maior risco de desenvolver alergia. Então, eles são alimentos que entram em maior consumo na infância, então eles acabam sendo responsáveis por maior porcentagem de alergia. Já o amendoim e os frutos do mar são mais as alergias dos adultos. Tem criança alérgica a amendoim também, e também a frutos do mar. Mas adulto, desenvolver alergia da idade adulta é mais comum a amendoim e frutos do mar. Então, por isso que uns são muito consumidos, outros porque são de vez em quando consumidos. Então, por isso que eles são os principais. Olha só, uma outra questão, você falou aí das crianças, né? Como é que os papais podem estar atentos aos primeiros sinais aí de que a criança pode ter alguma alergia, alguma intolerância? A alergia, ela entra nesses alertas, assim, quando o paciente, a pessoa consome, a criança consome o alimento e dentro dessa 1, 2 horas no máximo, ela vai desenvolver coceiras na pele, pode até ter queixa de dor abdominal, mas é difícil vir sozinha. Só a dor abdominal é muito difícil. A pele é um dos mais envolvidos, então dá urticária, dá coceira, vermelhidão, coça bastante, então é importante, fica avermelhado o rosto e às vezes pelo toque ali do alimento no rosto, os bebezinhos, por exemplo, às vezes eles estão ali na introdução alimentar, só de se lambuzar ali eles já ficam vermelhinhos no rosto, mas quando é alergia, esse vermelhinho ele vai se espalhar no corpo, não é só por toque, pela urticária de contato. E aí, os pais precisam ficar atentos nessa questão, né? Por exemplo, um bebê em introdução alimentar, introduzir um alimento diferente por vez. Porque se você coloca 3 alimentos diferentes, se acontecer algum sintoma, você não sabe qual dos 3. Não é só dar um alimento, é dar um alimento diferente junto com outros que já são consumidos pela criança. E para os mais velhos, atentos também a queixas. Às vezes a criança acaba de comer e ela fala, tá coçando a garganta, ou não quer. Muitas crianças são interpretadas como chatas para comer, não quer comer coisa diferente. Tem que valorizar também, porque a criança ela não consegue se comunicar. Às vezes o jeito dela se comunicar é recusa. Então, tá recusando, pode ter algum motivo. Você comentou aí, né, sobre os antialérgicos. Ele é uma das formas de controlar ali aquela alergia. Sim. Pergunto isso agora, até porque meu irmão em casa tem 15 anos e já teve alguns episódios de alergia a algum alimento que a gente sequer identificou. Como é que funciona essa identificação de qual, né, produto, qual alimento que está causando isso? A identificação, ela vem
primeiro, uma suspeita. Então, assim, muitas vezes, né, a nossa refeição é composta de vários alimentos. Acontece um sintoma. Atentar a temporalidade, né, o sintoma dentro dessa 1, 2 horas no máximo. E aí, a alergia, ela tem reprodutibilidade. Então, todas as vezes que consumir aquele alimento, seja em qual quantidade for, vai acontecer o sintoma. Então, às vezes acontece assim, eu comi isso, mas eu já comi de novo e não deu. Aí depois eu comi e deu. A gente já perde um pouco a força dessa suspeita. Então, é reprodutível, ela não depende da quantidade, o que intolerância depende. Às vezes a pessoa, ela tolera uma fatia de mussarela, mas ela não tolera um copo de leite. Porque lactose é diferente a quantidade nos alimentos. Então, queijos amarelos têm menos lactose que queijos brancos. Creme de leite tem muita lactose, enquanto leite condensado nem tem tanta. Então, é importante isso. Nas intolerâncias, a questão de quantidade pode fazer diferença, mas nas alergias, a gente tem que atentar numa história clínica bem específica e, em alguns momentos, a gente tem que esperar. Falar assim, ou fazer teste de provocação. O suspeito é esse, a gente faz um teste de provocação. Aí a gente comenta a respeito dos testes quando a gente falar do diagnóstico. Então, bora falar então aí do diagnóstico. Então, já contou pra gente que pra chegar nisso, tem um teste específico pra se fazer. Sim. É assim, a alergia, primeira coisa, a gente tem que pensar em uma suspeita. É muito importante frisar que a gente não pode sair pedindo testes de alergia para todos os pacientes. E eu comentei, antes da gente entrar aqui ao ar, não existe um teste para você assim, eu quero saber ao que eu tenho alergia. Então pode pedir todos os testes aí que é para a gente descobrir. Exame não faz diagnóstico de alergia. O diagnóstico de alergia é composto de exame positivo com história clínica. Então, infelizmente, a gente só descobre que tem alergia depois que tem a alergia, depois que existe a reação. Não tem como prever. Então, às vezes, acontece da gente receber paciente, principalmente as crianças, esses resfriadinhos, e aí vai o pediatra e pede um monte de GE, que GE é o que a gente dosa no sangue, para um monte de alimento. E vem positivo alguns. Aí o que o pediatra faz? Pede pra mãe, não dá mais, porque é por isso que ele tá ficando assim. Mas criança fica doente, criança pega resfriado, criança precisa criar imunidade para as coisas. Então não é o alimento. O alimento, ele só é quando ele tem toda essa historinha. Comeu, deu sintoma imediato, porque imediato a gente fala nessas 2 horas. E aí, o que é o papel do médico alergista? Fazer uma comprovação. A gente colhe o sangue da criança e vê se nesse exame tem positivo o IgE para aquele alimento. Quando não tem disponível ou também uma alternativa, a gente pega o alimento e faz um exame na pele. Faz um prick test, que é o nome que a gente chama de teste de puntura, que faz como se fosse um arranhadinho. E aí vai aparecer ali uma bolinha, como se fosse uma picadinha de pernilongo, quando o paciente tem uma reatividade àquele alimento. Isso significa que ele é sensibilizado. A sensibilidade é diferente assim, de sensibilização. Algumas pessoas falam, sou sensível a isso. Pode ser de intolerância, mas a sensibilização é o teste positivo, ou o teste de puntura, ou o teste de sangue. E alguns pacientes são sensibilizados e tolerantes. Por isso que a gente não pede o teste antes de acontecer, porque se ele tem um teste positivo, mas come sem sintoma, não faz sentido nenhum tirar do alimento daquela pessoa ou criança. Entendi, precisa avaliar, então cada caso de fato é um caso, a gente sempre fala aqui. Vamos para as perguntas aqui do público, quem mandou pra gente agora a primeira participação foi a Fátima Soares de Campinas. Ela tá perguntando assim, existe algum tratamento para as pessoas poderem comer os alimentos que gostam, mas que têm alguma alergia? Olha, existe. Existem alguns alimentos que vão desenvolver uma tolerância espontânea, principalmente na infância. Então, crianças que vêm alérgicas a leite no consultório, mas são muito pequenininhas, a gente acompanha por um período para ver como que vai ser a evolução dessa criança. Alguns demonstram que vão para a tolerância espontânea. O tratamento inicial é a exclusão. E aí, no consultório, a gente faz um teste de provocação, quando a gente tem segurança e a gente oferece àquela criança o leite, às vezes inicialmente de uma forma processada, por exemplo, num bolo, e depois a gente evolui para o leite total. E aí, a criança pode ou não ter desenvolvido a tolerância espontânea. O médico mesmo não fez nada, ele só acompanhou. Só que como a criança tem teste positivo, ela tem um risco ainda de fazer uma reação. Aí, com toda a segurança de um consultório bem
preparado para o atendimento de urgência. Se acontecer, a gente vai tratar e não está pronta ainda para consumir, ou se não acontecer, ela pode começar a consumir em casa, aí sem risco, apesar do teste. Aí nunca mais a gente pensa em teste, não pede mais o teste. Ela já está consumindo sem ter sintomas. Ah, deve ser uma alegria aí quando chega nessa fase. Alta. Vamos para a última participação aqui com a gente. Olha, a Alicia Costa de Vinha está falando assim: estou grávida e sou intolerante à lactose. Meu filho pode ter a mesma coisa? Olha, intolerância à lactose, ela pode sim ser genética, mas é um genético como se fosse cabelo branco. A intolerância à lactose do bebê recém-nascido, ela é raríssima, a intolerância genética. Mas quando o adulto vai crescendo, quando a criança vai se desenvolvendo, ela pode ir perdendo a capacidade de digerir a lactose. É igual o cabelo branco, vai nascer no cabelo branco, ou tem gente que fica grisalho com 30, tem gente que fica só com 50. É verdade. Tem gente que perde a tolerância à lactose por questões realmente genéticas, mas é uma perda bem gradual. Ela não precisa se preocupar necessariamente com o bebê. O leite materno é o leite mais rico em lactose, então os bebês que mamam no peito, eles não são intolerantes à lactose. A raridade da raridade é o bebê que nasce com a intolerância, mas é muito raro. Então, ao longo da vida, sim, por ela ter intolerância à lactose, ele tem um risco, mas aí vai acontecer mais ou menos na faixa etária que ela descobriu o diagnóstico dela. Olha só que curioso. Obrigada aí pela participação, doutora. Quem tiver mais dúvidas, né, que dá pra gente falar muito ainda sobre esse assunto, pena que o nosso tempo acabou, te encontrar onde nas redes sociais? Eu tô principalmente no Instagram. Meu @ é doutora.anaflavia.bernardes. É isso aí. Obrigada pela participação. Agradeço,